O meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu convido os irmãos a participarem comigo até o final deste vídeo, para vocês poderem entender bem o problema, o caso, o que dá. O que acontece é que tem pessoas que viram meus vídeos, acho que não entenderam bem direito determinadas partes, né? Então as pessoas me perguntaram assim, por que é que eu sou contra os pentecostais? Por que eu não acredito no mover do espírito, enfim, no mover assim do pentecostalismo? Se eu não acredito em cura divina, se eu não acredito em libertação, profecias, visão, revelação, tudo isso, porque dá a entender em certos vídeos que eu não acredito nessas coisas. No entanto, eu quero deixar bem claro que eu acredito sim, eu acredito na cura divina, eu acredito em libertação, eu acredito nas profecias, todos esses moveres do Espírito, todas as manifestações do Espírito, eu acredito sim. Só a confusão que acontece é que geralmente o pessoal, né, acostumou com as igrejas aí da cristandade, o modo que foi ensinado, e eu acredito mais do modo que está na Bíblia. Não concordo com a maneira como o evangelho é anunciado hoje e como essas manifestações acontecem. Você percebe? Eu acredito em tudo isso porque está na Bíblia. Se está ali, se está nas Escrituras, é porque é preciso crer, né? Mas é preciso a gente ver como é que as Escrituras nos ensinam a respeito desses movimentos, das manifestações de Espírito, certo? Nós vamos a alguns trechos bíblicos ali para nós poder entender isso. Então, eu peço que tenham um pouco de paciência, me acompanhem, vamos entender bem direito isso aqui. Por quê? Para as pessoas que me assistem, entenderem o meu ponto de vista, o meu entendimento das Escrituras, como que eu consigo interpretar as Escrituras. Pode ser diferente da maneira de outros, tudo bem. Eu respeito a maneira que os outros entendem as coisas e tudo. Respeito a opinião, tudo dos outros. Mas eu tenho a minha, porque, amados, eu vou pela Sagrada Escritura, eu vou pelo que está escrito. Tá certo? Então nós vamos aí a alguns textos e depois voltamos aos comentários. Vamos lá então? Veja, nós temos esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 29 ao 31. Veja que interessante isso aqui. Aqui o apóstolo Pedro e os demais apóstolos ali, né? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que teus servos, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você vê aqui, se trata de milagres, curas, enfim, manifestação do Espírito. Mas veja bem a maneira que era anunciada. Aqui se veja que eles anunciavam a palavra de Deus. Eles não anunciavam milagres e curas e maravilhas. Eles anunciavam ao povo que Jesus era o Salvador, que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus
Ele veio a este mundo para salvar o perdido, o pecador, né? Que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele foi sacrificado, crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que está ao lado do Pai nos céus, né? Então, esta era a pregação. Não tinha, nós vemos que não tinha pregação assim, dando ênfase à cura, a profecias e outras coisas. O objetivo do anúncio do Evangelho era em torno do Senhor Jesus, da pessoa dele, certo? Quanto às curas, veja que aqui fica bem claro que na oração do apóstolo Pedro, ele diz: enquanto nós pregamos a palavra, Senhor, estenda as suas mãos e efetua curas e milagres. Compreende? Então, veja a diferença dos dias de hoje. Como que é anunciado o Evangelho? Hoje é dado ênfase às curas, libertação, e coisas assim. E Jesus Cristo, a salvação, fica meio que no esquecimento. Vamos para outro texto? Veja bem, aqui no texto de Atos também, só que agora no capítulo 3, versos do 1 ao 11, que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam. Vendo ele, esse coxo, né? Vendo a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, estando juntamente com João, disse: olha para nós. E os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então você nota que aqui nós vemos uma cura acontecendo. Como que eu vou negar a cura divina e vou dizer que a cura divina não existe, ou que terminou, ou coisa assim? Está aqui na Bíblia, temos de crer. Só que o que eu sou contra hoje é o modo como as curas acontecem, o modo como são anunciadas as curas, o modo como é anunciado o Evangelho. O caso de hoje, por exemplo, ter aí na cristandade os cultos de libertação, os cultos de cura divina. Então, isso é com esse tipo de coisa que eu não concordo. Porque aqui, veja bem o que aconteceu. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então eles subiam fazer o quê? Eles subiam lá porque era um culto de libertação e eles tinham que orar pelos endemoniados ou pelos doentes. Não, era simplesmente um culto de oração. Esse homem que foi posto lá na porta do templo, será que ele foi lá porque foi anunciado e chegou nos ouvidos dele que naquele dia, naquele horário, ele ia ser liberto da doença, ele ia ser curado e por isso ele foi lá? Não, ele nem esperava ser curado porque na época esse tipo de enfermidade não tinha cura. Então ele nem esperava ser curado. Ele foi lá no templo porque lá se reuniam pessoas e lá ele juntava um dinheirinho para sua sobrevivência. Isso era diariamente. Você percebe o panorama, a diferença daquele tempo para os dias de hoje? Pedro e João subiam no templo, não era para fazer cura, era para adorar a Deus. O doente, aquele coxo, ele foi lá não para ser curado, mas em busca da sua sobrevivência, em busca de esmola. O que aconteceu quando ele pediu a esmola para Pedro e João? Quando eles disseram para ele: olha para nós,
ele deve ter ficado alegre, opa, vai entrar aí alguma grana aí pra gente. Mas o que aconteceu? Pedro, porém, ele disse, não possuo nem prata nem ouro. É outro ponto, amados. Veja bem, os apóstolos, eles não eram ricos. Eles eram pobres, eles não possuíam riqueza. Veja os curandeiros e pregadores e liderança da cristandade de hoje. Tem empresário, olha, fazem do evangelho um mercado de alto lucro. Então, essas coisas que eu não concordo. Eu concordo da maneira que está escrito. Outra coisa, a maneira como esse coxo foi curado. Hoje você vê na televisão aquelas curas lá, aquelas pessoas que chegam lá com a bengala e depois de uma sessão de oração poderosa e não sei o que tanto, e insistência para que aquela pessoa largue a bengala, para que vá, para que ande. De repente essa pessoa começa a se levantar lá, meio que fora do esquadro, sofrendo, tentando andar sem a bengala ali, e de repente consegue dar alguns passos, andar um pouco ali. Mas eu pergunto, e essa pessoa foi curada? Ou quando voltou para casa teve que usar a bengala de volta? Veja o que é a diferença das curas que eram realizadas pelos apóstolos, né? Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Aquilo que estava tudo torto se endireitou. Imediatamente, instantaneamente. O que aconteceu? Ele não saiu mancando ali, sofrendo. Ele pulou, ele saltou e ficou em pé. E não largou mais dos apóstolos, entrou com eles no templo, lá, louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Então, amados, neste tipo de cura, eu acredito. Agora, nesse tipo de cura que acontece hoje, a maneira não está de acordo com as Escrituras. Como que a gente vai concordar? Vamos para outro texto aqui. Bom, aqui nós vimos sobre curas, amados. Então, aquelas pessoas que acham assim que eu não acredito em cura divina, em libertação, está aqui, eu estou mostrando que eu acredito sim, mas estou mostrando o modo que eu acredito e o modo que eu não acredito. Não posso acreditar. Agora veja aqui, sobre as outras manifestações do Espírito, como as pessoas falaram, né? Que eu não acredito em profecias, revelação, essas coisas. Agora vamos para essa parte aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso do 8 ao 11, nota que o livro, a carta do 1 aos Coríntios, no capítulo 13, praticamente o capítulo inteiro é dedicado a explicar a respeito do amor de Deus. E eu vejo que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui a esse respeito. O amor jamais acaba, quer dizer, o amor não tem fim. Vai pela eternidade e sempre vai existir. Mas ele faz uma ressalva aqui, ó. O amor nunca acaba, mas, quer dizer, põe o pé no breque aí porque tem coisa diferente vindo. Mas, o que vem de diferente? Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o que nós vimos aqui nesse texto claramente? Que o apóstolo Paulo está falando que o amor não tem fim. No entanto, os dons, eles teriam tempo e daí iam terminar. Então, as manifestações do Espírito, elas iam ter um certo tempo de duração e daí ia ser encerrado. E esse tempo, veja aqui, por que ia cessar isso aí, que ia terminar?
essas manifestações. Ele explica que porque em parte conhecemos, que ainda não conhecemos completamente. Nós conhecemos em parte naquele tempo. Veja que está falando na época lá do apóstolo Paulo. Naquele tempo era conhecido em parte. O que era conhecido em parte? O Senhor Jesus. Ele não era conhecido, era o começo da igreja. Então, no começo da igreja, ninguém sabia quem era Jesus, era preciso que alguém anunciasse a Senhor Jesus. Mas como que as pessoas iam entender isso aqui? Não existia a Bíblia. Então, o que acontecia é que as profecias, as línguas, esses moveres do Espírito, naquele tempo, era assim, frequente, porque à medida que os apóstolos iam recebendo a revelação do Senhor, eles iam passando. Então, a revelação não estava ainda completa. Era em parte, e essas partes, eles iam passando para o povo. Mas eles falaram, quando chegar o que é perfeito, essa palavra perfeito, se você ver no original, no grego, significa completo. Que é completo. Perfeito é isso aqui. Então, o que ele diz aqui? Que ele falou aqui, ó, e nós estamos profetizando, falamos em língua e tudo isso, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, quem ele é, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele é o Filho de Deus. Então, através das profecias, nós vamos dando ao povo entender quem é o Senhor Jesus. Mas vai chegar um tempo em que vai se completar essa visão, essa revelação, essas coisas, então não vai haver necessidade de profecia dessas coisas. Por quê? Porque as pessoas já vão conhecer Jesus. Vão ter o conhecimento completo de quem que ele é. Você percebe? Então, hoje, nós temos as Escrituras, que é a revelação completa de Deus. Está nas Escrituras. Então, por agora, para as pessoas que já ouviram o Evangelho, que já estudaram o livro, que conhecem as coisas, já está completa a revelação, porque a revelação do Filho de Deus está completa, não precisa mais profecia, não precisa revelação, não precisa mais nada. Língua, por que as línguas estranhas aconteciam? Veja bem, no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, estavam reunidas nações do mundo inteiro daquela época. Eram várias línguas que os povos falavam, né, devido às várias nações que estavam ali. E os apóstolos, eles falavam ali, e cada nação daquela representada ali entendia na sua própria língua. Então era um sinal de que o Evangelho seria anunciado no mundo todo. Hoje, amados, a Bíblia não está traduzida praticamente em todos os idiomas do mundo? Então, por que línguas hoje? Por que línguas estranhas? Por que sinais de línguas? Não há necessidade. Então, que diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, o que era gradativo naquele tempo, hoje já se completou. Então já é perfeito. Pronto, foi aniquilado aquilo que era em parte. Aquele conhecimento, digamos assim, supérfluo do Senhor Jesus, agora as pessoas só não têm conhecimento completo quem não quer, porque está aí disponível. E outra coisa, os dons, ou seja, a manifestação do Espírito Santo, seja a profecia, línguas estranhas, enfim, todas aquelas manifestações lá, não era como hoje para fazer espetáculo, para as pessoas assim ostentar que são batizadas com o Espírito Santo, que são melhores do que os outros. Não era esse o objetivo, era esse, levar as pessoas ao conhecimento perfeito de Cristo. Agora veja bem,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Quer dizer, tem que ter uma utilidade. Então, eu não sou contra as manifestações do Espírito, seja profecia, seja visão, seja o que for, revelação, desde que tenha um objetivo, desde que seja uma necessidade. Aqui acontecia lá no tempo dos apóstolos, porque a revelação não estava completa. As pessoas não conheciam ainda Jesus, quem ele era. A Bíblia não existia, não estava completa naquele tempo. Então era necessário. Mas hoje que temos a revelação completa na Bíblia, então, que utilidade tem? Veja bem, aqui diz para um fim proveitoso. Qual é o proveito de revelações hoje, novas revelações, sendo que já está completo, já fechou? Hoje todo mundo sabe quem é Jesus, que o objetivo da Bíblia é esse. Então, amados, quando nós temos a Bíblia, quando nós lemos e estudamos a Bíblia, não há necessidade desses moveres do Espírito, e Deus não vai dar se não há necessidade. Por que falar em língua diferente se a Bíblia está traduzida para todos os idiomas hoje? Cada país tem a Bíblia no seu idioma. Só não estuda para saber quem é Jesus, quem não quer. Ok? E um outro detalhe aqui. Por que dos milagres? Então, a revelação é isso. As manifestações do Espírito, eu creio assim que, veja bem, eu creio assim que elas terminaram para quem tem conhecimento de Cristo. Se de repente alguém vai pregar lá no confim do mundo que ainda nunca ninguém ouviu falar de Jesus, não tenham a Bíblia lá no idioma deles, então é necessário que o Espírito Santo, através de alguma pessoa, fale de Jesus na língua daquelas pessoas lá. É necessário que aconteçam curas, maravilhas, para que as pessoas saibam quem é Jesus, que é o Filho de Deus, conheçam o poder de Deus. Mas em nós aqui, amados, nós tendo tudo nas mãos, o que é que nós vamos fazer essas coisas que não tem mais necessidade? Por que nós vamos crer nisso e deixar de crer na Bíblia? Fica complicado, né? Agora, o que acontece? As curas aconteciam por quê? Veja bem, os judeus, eles não acreditavam nada a respeito de Deus se não fosse dado alguma prova. A pessoa que falava em nome do Senhor tinha que provar com algum tipo de milagre, alguma coisa sobrenatural, para eles poderem criar. Então, agora é de Deus, agora entendi, agora é do Senhor. Mas só a pessoa... Jesus, se ele chegasse lá para os judeus e se apresentasse lá, olha, eu sou o Messias, que está nas Escrituras aí, e eu vim aqui agora, chegou o tempo da libertação de Israel e tal. E eles não, de maneira nenhuma, iam crer. Eles queriam milagres, queriam ver acontecer as coisas. E mesmo vendo, eles não creram. Você veja a dificuldade. E veja a necessidade do Senhor Jesus provar para aquele povo que ele era o Filho de Deus. Veja bem, no começo da igreja, a igreja começou em Jerusalém, lá no centro do judaísmo. E aos poucos foi se espalhando para as nações gentias. Então, no começo da igreja, o evangelho era pregado principalmente para os judeus, justamente para aquelas pessoas que não acreditavam se não vissem milagres. Por esse motivo, então, Jesus tinha que fazer milagres para provar para eles que ele era o Filho de Deus. Os apóstolos, eles tinham que fazer os milagres, porque Jesus, então, o ministério dele foi curto
e ele passou para os apóstolos para completar a revelação a respeito da igreja e completar o trabalho do evangelho da graça de Deus para a igreja, que é anunciar a pessoa do Senhor Jesus como Salvador do pecador. Então, dessa maneira, os apóstolos também tinham que efetuar os milagres, e para isso o Senhor autorizou eles. A gente não vê na Bíblia que outras pessoas sejam autorizadas. Eles, os apóstolos, foram autorizados a efetuar essas curas. Agora, hoje, se as curas, os milagres eram sinais para as pessoas crerem, hoje as pessoas, conhecendo Jesus Cristo, sabendo que ele é o Filho de Deus, sabendo que ele tem poder para ressuscitar mortos, será que é preciso ver ainda milagres? É preciso existir curas para que as pessoas creiam? É muita incredulidade quem necessita disso. A própria Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Compreende? Então hoje, amados, nós temos as Escrituras aqui para nos orientar, sem necessidade das outras coisas. Então, por que os milagres, qual era a finalidade dos milagres? 1 Coríntios 13, 8 ao 11. Nós já vimos isso aqui sobre as manifestações do Espírito. Agora aqui sobre o porquê, a razão dos milagres. 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Nota que os judeus precisavam de ver sinais. Eles buscavam sinais para se poder crer. João 4,48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Está aqui o próprio Jesus dizendo para os judeus: olha, se vocês não verem sinal, eu sei que vocês não vão crer. Então Jesus fazia sinal para provar que ele era o Messias enviado. E aqueles que rejeitavam, então, eles, no julgamento, eles não tinham como se desculpar, porque eles viram os sinais e viram os milagres, certo? João capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, na Bíblia. Estes, porém, foram registrados para quê? Por que Jesus fez tantos sinais e não foram todos registrados? Mas esses que estão na Bíblia, por que eles foram registrados? Para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo dos milagres, amados, não era chamar a atenção do povo, não era trazer o povo para cá, não era pegar todos os doentes e trazer para cá para serem curados. O objetivo era simplesmente que as pessoas, os judeus principalmente, eles vissem os milagres e eles não tivessem justificativa de dizer que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era um embusteiro. Vendo os milagres, eles não tinham mais saída por onde negar a Jesus Cristo. Até hoje não creem no Senhor Jesus. Mas não tenho como negar, porque Jesus provou com sinais e milagres que ele era o Filho de Deus. Os apóstolos provaram por sinais e milagres que eles eram enviados do Senhor Jesus para completar a obra que o Senhor Jesus começou a ensinar e a fazer, certo? Então, eram esses os textos que eu queria mostrar para vocês. Agora, concluindo, amados, este nosso vídeo de hoje, é o seguinte: para as pessoas que entenderam assim que eu falo mal dos pentecostais, que eu falo mal das igrejas, da cristandade, dos pastores, não sei o que, amados, eu não tenho problema nenhum contra os pastores, contra nada. O que eu tenho, amados, é uma obrigação de estudar as Escrituras,
à medida que o Senhor me concede entendimento, eu dividi com vocês, eu reparti com vocês isso que eu aprendi. Então, por causa disso aí, o outro compromisso que eu tenho também é que defender o Evangelho. Se você vê ali em Filipenses, por exemplo, você vai ver que o apóstolo Paulo falou, eu fui posto por defensor do Evangelho. Quer dizer, todo cristão, todo aquele que é salvo, tem o dever de defender o Evangelho. Somos, como a Bíblia diz, embaixadores do reino de Deus. E como embaixador de lá tem que anunciar e defender o reino de Deus. Então, amados, quando se vê o Evangelho sendo anunciado de maneira deturpada, quando se vê os moveres do Espírito, assim, com uma intenção diferente da intenção da Bíblia, que era Deus que fazia, né, para mostrar para as pessoas que Jesus Cristo era o Filho dele. Então Deus fazia através das pessoas com esse motivo. Hoje o motivo que tenho é encher as igrejas, é apresentar para o povo aquilo que o povo quer ouvir. Por isso a cristandade está dividida em arminianos, em calvinistas, em luteranos, pentecostais, neopentecostais, e cada vez estão inventando mais coisa, com a intenção única de atrair as pessoas para suas igrejas, e a maior parte porque sabe que quanto mais gente lá, mais dinheiro entra. Você entende? Então, esse tipo de evangelho, esse tipo de manifestação do Espírito interesseiro, eu não creio mesmo, nem posso crer, e eu acredito que nenhum salvo pode crer nisso. Outra coisa, quando nós viramos as costas para a Escritura, como a maior parte do povão hoje em dia faz, é correr atrás de curas e milagres nessas igrejas da cristandade, não estão olhando para o sacrifício de Cristo para a salvação, estão olhando para o próprio corpo. Eu não quero sofrer dor disso, eu não quero sofrer aquilo, e procuram as igrejas da cristandade em busca de benefício próprio, em busca de satisfação para a carne. Não é uma busca autêntica para adoração, e deixar que lá, no meio da adoração, quem tiver necessidade de receber uma cura, alguma coisa, receba. Quando a cristandade hoje marca dias e horário para determinadas coisas, o que está fazendo? Veja bem, nós vemos dos textos que os milagres aconteciam nos cultos normais, culto de oração, como aquele coxo nem foi lá para receber oração nenhuma, nem foi para ser curado, e Deus, usando o nome de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, usando os apóstolos ali, curou aquela pessoa. Então, amados, quando se marca dia, hora para fazer as coisas, é a mesma coisa. Veja bem a sutileza do problema. Quando a pessoa marca dias, olha, tal dia é dia de culto de libertação, tal dia é dia de culto de cura divina. Então, nesses dias, vocês tragam os doentes, tragam os endemoniados, que Deus vai curar, que Jesus vai curar. Então, o que acontece? As pessoas vêm com interesse de receber a cura, receber a libertação. E por que? Porque aquele dia foi marcado por homens, por pessoas, por seres humanos. Então, veja a sutileza, é como se o homem mandasse em Deus. O homem fosse o Deus, e Deus fosse o homem, fosse o servo. Tipo assim,
o homem marcou o dia e a hora para cura, então Deus é obrigado a vir aqui, Jesus é obrigado a vir aqui fazer a cura ali. Porque está marcado, já o patrão lá já marcou. Você entende? Não é como era no passado, onde os apóstolos ali eles se colocavam como servos. Eles iam adorar a Deus e anunciar a salvação em Cristo Jesus. E Deus curava quem precisava, Jesus curava quem precisava ali para mostrar que ele era o Filho de Deus. Então hoje não é isso. Hoje é porque alguém marcou aquele dia. Quer dizer, outro dia nem adianta ir lá, que não vai receber cura, não vai receber milagre. Você percebe? Contra o que eu sou? Então eu volto a frisar aqui, encerrando esse vídeo. Eu não sou contra as manifestações do Espírito, eu não sou contra a cura divina, contra a libertação, desde que seja nos moldes bíblicos. Saiu fora dos moldes bíblicos, não conte comigo. E como eu disse, se eu falo alguma coisa que às vezes ofende as pessoas, não é para ofender as pessoas, é para desfazer as coisas erradas, os sofismas que não batem com a Bíblia, de acordo com o que eu chego a entender da Bíblia. Então é uma obrigação minha de falar, não é desse jeito, é diferente. Veja bem, eu falei de Filipenses, do apóstolo Paulo, falou que ele ficou por defensor do evangelho. Lá no livro de Judas, Judas também se refere à fé, à defesa do evangelho, a defesa da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então Judas, ele se colocava como defensor da verdade do evangelho. E é isso que nós temos de fazer, amados. Quando a própria Bíblia nos mostra que nesses últimos tempos já está infestado de falsos, de interesseiros. Olha o que acontece hoje. Olha quantos... hoje tem evangelho coche, evangelho não sei o que, evangelho que... Tudo interesse para chamar a atenção das pessoas, para de alguma maneira ter lucro próprio. Eu já vi apóstolos aí, apóstolos porque é falsos, não existe apóstolos hoje, mas falsos que se diz apóstolo para demonstrar uma autoridade que não tem, que estavam lá lá nos cultos falando em línguas estranhas e etc e tal, hoje estão lá num centro de terreiro lá, participando daquilo lá. E assim a gente vê, veja bem, aconteceu ali entre Pernambuco, não sei qual é outro estado ali, se é Maranhão, que é. Eu sei que um presbítero da Igreja Assembleia de Deus, presbítero abençoado lá, pregava palavra lá, tudo cheio de poder, fazia cultos ao ar livre, num estado, parece que no Maranhão, e no outro estado lá, que eu não me lembro qual que era, sabe o que ele era? Um pistoleiro de aluguel. Ele matava pessoas a serviço de uma facção criminosa. Isso não pode ser, diz que foi comprovado pela justiça. Está preso o cidadão lá. Então você veja, como que você vai acreditar no evangelho da maneira que está sendo pregado hoje? Qualquer pessoa estuda a Bíblia de uma meia dúzia de versículos e vai lá pregar como sendo a palavra de Deus, e um monte de pessoas daqui a pouco seguindo aquela pessoa ali. É lamentável o que acontece. Mano. Então, para as pessoas que acham que eu não acredito, eu acredito no que está nas escrituras. Sigo daquela maneira. E quanto a esse evangelho que é pregado hoje, amados, eu escuto algumas coisas e confiro, mas é muito difícil achar alguma coisa que bate com as escrituras. Certo? Encerramos esse vídeo por aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu agradeço a você, principalmente você que ficou até agora junto comigo, até esse final aí. Que o Senhor abençoe e guarde você e tua família, vocês todos que têm me acompanhado, e principalmente meus queridos, amados companheiros de estudo bíblicos.
que estão acompanhando a gente. Que o Senhor recompense vocês. Peço que ore por mim, pela minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Bom? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.